Boa tarde, pessoal. Eu costumo dizer que a gente, quando é professor, a gente se sente meio pai. Né? E a gente, quando vê os filhos crescendo e se desenvolvendo, você fica muito feliz. E esse aqui foi o primeiro aluno que eu tive aqui, lá na PA2, eu estava lembrando com ele, de estrutura de dados, lá na PA2, há alguns anos atrás, né? Assim, um pouquinho, são 19 anos atrás, em 2006. Tá? E de lá pra cá eu acompanho sempre a carreira dele. É um exemplo, acho que, para todo mundo. Tá? E é muito legal, né? Se expor a vir aqui, falar com a gente, falar com vocês, contar um pouquinho dessa história tão interessante. Então aproveitem bastante. Tá? Então, o Nick vai se apresentar aqui, aí fala um pouquinho mais da história, mas passam boas perguntas também, então aproveite bastante, porque ter alguém como ele aqui é sempre algo muito especial. Nick, obrigado. A sala é sua. Pessoal, muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Estava falando dos colegas aqui da frente que na época que eu estudei não era todo esse conforto que tem aqui hoje, né? Ar-condicionado, persiana na janela. Lá para a época de 2005, né? Fazendo mais ou menos 20 anos que eu entrei aqui na FT, antigo CESET. De lá para cá muita coisa aconteceu, profissionalmente, pessoalmente. Trouxe aqui para vocês uma ideia, né, de como essa jornada empreendedora impactou a minha vida, desde a época da FT até hoje, desafios que a gente encontra ainda hoje no dia a dia, não é fácil empreender. Vocês devem estar buscando bastante referencial com o professor Borges, os outros palestrantes que estão vindo aqui falar com vocês também. E assim como vocês, eu assisti muitas palestras aqui também. Eu vi o pessoal da CT, da Dextra, vinha aqui palestrar e eu pensava, será que um dia eu vou conseguir criar impacto, empreender e gerar algum resultado positivo? Então eu vou passar aqui para vocês, pessoal. Quem tiver dúvidas ou quiser fazer comentários, fique à vontade, tá? Nós vamos tornar isso aqui um monólogo. Podem interromper, a gente vai trocando ao longo da palestra, tá bom? Obviamente o título da palestra, pessoal, foi uma brincadeira, né? A gente não deve comentar em introdução, óbvio. Mas quando a gente empreende, é importante você ter em mente que tem que ser tudo ou nada. Você precisa empreender e deixar as outras coisas para trás. O que eu quero dizer? Eu, quando comecei a empreender, lá em 2013, meu sócio Daniel, a gente trabalhava numa grande empresa em São Paulo. Eu era líder de uma equipe Java, mais ou menos umas 20 pessoas lá sob minha liderança. E o Daniel veio trabalhar comigo, a gente fez vários projetos juntos, mas a gente sempre trocava algumas ideias de, olha, vamos criar alguma coisa, vamos criar um aplicativo, prestar algum tipo de serviço. E aquilo foi, né, martelando a gente até um determinado momento que a gente falou, e agora? A gente vai ou a gente estopa a ideia? E a gente foi, tá, pessoal? Meio que sem curso, sem treinamento. Infelizmente, quando eu estudei aqui na FT, eu não tive uma disciplina de empreendedorismo. Os conteúdos que tinham na internet, livros, eram muito rasos ainda nesse assunto. Então a gente foi meio que com a cara e com a coragem, né, dando all-in, comentando em produção, como disse da palestra. E hoje, 12 anos depois, a gente vê o impacto que a gente está gerando, seja na vida dos nossos clientes, nos projetos que a gente realiza, na vida dos nossos colaboradores internos, na nossa própria vida também, que é importante. Eu queria trazer, antes da gente se aprofundar um pouco mais, alguns números, talvez vocês possam se identificar com eles aqui. O Brasil atingiu em 2024, pessoal, 33% da população envolvida em algum tipo de negócio. O Brasil é, né, uma forma estrutural empreendedor, a gente pode dizer assim, tá? É aquele pessoal que dá um jeito, faz acontecer, com a cara, com a coragem. Em 2024 também, pessoal, 4,2 milhões de novos CNPJs foram abertos. Então, olha como vem se popularizando mais ainda essa questão do empreendedorismo.
quase 30% das empresas, infelizmente, quebram nos primeiros 5 anos de vida. Então ele está aqui falando para vocês com 12 anos de vida, quer dizer que a gente já rompeu uma barreira bem grande. A gente já sobreviveu esse gap, esse vale que existe. O que é legal? Que ter um negócio próprio já é o segundo maior sonho do brasileiro. E aqui eu estou abrangendo tudo, né? Não é só tecnologia, telecom, startups, tá, pessoal? O brasileiro tem esse sonho intrínseco dele. Aqui uma menção ao Jean Gereissati, que é o CEO da Ambev, que a gente sempre usa nos nossos pitches da Build. Ele diz que 90% das empresas se tornarão provedores digitais. E que a Ambev hoje não se considera mais uma cervejaria, uma fabricante de bebidas. Eles são uma companhia digital. Onde vocês já pensaram em ver, quem conhece um pouquinho da cultura da Ambev sabe que antigamente era uma coisa muito acirrada, né? Você não poderia estar sentado com os gerentes, com os coordenadores da Ambev numa mesa e pedir um Guaraná para tomar, né? Hoje, você abre o Zé Delivery e você compra Heineken. Olha como as coisas mudaram. Eles mudaram um pouco a cabeça, porque eles entendem que tecnologia é o caminho, serviços digitais é o caminho. Tá? E a gente, dentro da Build, a gente acredita muito nisso. Tá bom? E a gente ajuda os nossos clientes a percorrer essa jornada, que é desafiadora, obviamente, não é fácil de fazer, mas avançarem no clichê que a gente fala da transformação digital. O pessoal diz que é um clichê, mas é porque é verdade. Né? Todo mundo fala transformação digital, mas quem está fazendo transformação digital de verdade? A gente vê muitas empresas trabalhando com Excel 2025. Isso é um absurdo, tá, pessoal? E foi nisso que a Build se inspirou. Para a gente entender grandes momentos aqui da história, né? Para a gente pensar o que faz sentido a gente empreender hoje, o que não faz mais sentido. Eu queria fazer um recap de 2000 para cá, para vocês entenderem os momentos, as grandes oportunidades que existiram em torno do empreendedorismo. Se a gente pensar no ano 2000, quem era nascido aqui no ano 2000 já? Poucas pessoas, hein? Legal. Mas houve uma bolha, a bolha.com, é bem conhecida. Tá, pessoal? Muitas empresas simplesmente compravam um domínio lá, cachorroquente.com, faziam um IPO e ficava rica. Ah, mas o que é a solução? Não tem solução. É só um site. Isso implodiu o mercado, mas de certa forma, né, toda a crise traz uma oportunidade depois. Né? As grandes empresas que sobreviveram a essa crise, a Amazon, a Google, conseguiram surfar e são gigantes hoje. Tá? Outra coisa que aconteceu também nessa época, a banda larga se popularizou, principalmente nos Estados Unidos, o que possibilitou que muita tecnologia fosse entregue para muita gente. Avançando aqui no tempo, pessoal, aqui eu já estava na FT, né? No tipo CZ. Nessa época que eu estava aqui, qual que era o hype do momento? O iPhone, Android, aplicativos. Então eu estava sentado aqui na PA, olhando as empresas de tecnologia, falando de aplicativos, de lançamento, de olha, a gente está criando um aplicativo para Coca, para Ambev. E eu achava super legal, eu queria fazer parte disso também. Então comecei a me aprofundar nesse assunto nessa época. Foi o que a gente, de certa forma, trouxe como bagagem para criar a Build naquela época. Hoje em dia a Build é um pouquinho diferente, mas nessa época a gente surfou essa oportunidade aqui. Então, lançamentos do iPhone, Android, redes sociais também começaram a se popularizar nessa época, Facebook, Twitter. Perto dos anos 2010, a gente viu um outro movimento surgir. Qual? Novos modelos de negócio, SaaS. Quem aqui assina algum serviço, alguma plataforma, seja ela qual for? Imagina que todo mundo assina
qualquer serviço online, né? Acho que é melhor perguntar quem não assina, né? Marketplace também, de plataformas de marketplace, Uber, Airbnb, iFood, começaram a surgir nessa época, e além disso os cursos online também surgiram com muita força. Eu lembro nessa época que a gente usava o Teleduc. Você morreu já. Morreu. Era que nem o Google Classroom, só que era da Unicamp, foi desenvolvido pela Unicamp. Aliás, foi desenvolvido pelo Selmar, professor de vocês. O seu Mardal também. Acho que ela vai. De 2020 para cá, de 2022 na verdade, a gente viu um movimento muito transformacional, onde a gente muita coisa acelerar em pouco tempo por causa da pandemia. Então, o trabalho remoto explodiu, plataformas de colaboração também explodiram, e-commerce também surgiu de uma forma, surgiu não, mas se popularizou de uma forma incrível. Redes sociais, formato curto, surgiram também e estão até hoje aqui. Então são movimentos, oportunidades que foram surgindo. E a de agora, pessoal? A nossa empresa hoje. Qual que é o mote que eu deveria adotar, o que faz sentido eu adotar? AI. Alguém usa inteligência artificial no dia a dia? Para estudar, para trabalhar, para coisa da vida pessoal? Acho que todo mundo usa, galera. Quem não usa está parado no tempo, né? Então em 22 a gente viu, 22 para 23 a gente viu o ChatGPT abrindo uma nova fronteira relacionada à AI, a democratização da AI no todo. E estão nascendo empresas que usam a AI para alguma vertical. Logística, esporte, indústria, negócios, mídia. Então, tem muita gente trabalhando com AI hoje em dia. Então, se eu fosse criar uma empresa hoje, do zero, eu focaria nessa área aqui. Tá? Eu vi essa notícia que saiu recentemente. O Jensen Huang, da CEO da NVIDIA, dizendo que em 5 anos nascerão mais milionários do que em 20 anos de internet. E eu acho que é verdade, tá, pessoal? Sem muito fomo, mas eu acho que tem razão. Tá? Quem souber surfar essa onda da AI vai ganhar bastante dinheiro. E a gente está no começo de um movimento, tá, pessoal? Como todo movimento, existe essa curva aqui, né, que é a curva do hype lá em cima, da Gartner, e a adoção embaixo, a curva de adoção embaixo. Então a gente percebe que existe um movimento um pouco mais explosivo no começo, onde a gente está conhecendo a tecnologia. Eu acho que a AI está nesse movimento ainda. Existe um pico inflado de expectativas, por exemplo, o que a gente começa a ouvir, né? A AI vai roubar seu emprego, não precisaremos mais de desenvolvedores. Isso aí está começando a entrar lá em cima, pessoal. Depois vai vir a desilusão total. A AI não é tudo isso, certo? E aí muitas oportunidades, entre aspas, se perdem aí, porque pode ser um fracasso, e daí é o abismo colocado embaixo. Ou, se a tecnologia, a oportunidade se consolida, ela tende a atingir um novo platô de engajamento e produtividade. E aí as coisas vão continuando, tá, pessoal? Então, a gente está aqui, nesse movimento aqui. Mostra isso. A gente está aqui ainda, viu, pessoal? Tá? Então, aproveitem essa curva, né, bastante. Vai acontecer ainda muita novidade nessa área para vocês conseguirem empreender usando essa oportunidade, esse movimento da inteligência artificial. Tá? A gente ainda não está nesse pico, e quem sobreviver, algumas pessoas vão vender as empresas aqui, vão ficar ricas, vão aposentar gerações. Né? Quem resolver
permanecer, vai enfrentar um momento de desilusão, mas eu acredito que para mim a IE não vai cair nesse abismo. Tá? As coisas vão se consolidar e entrar numa coisa mais realista, uma linha mais realista de utilização no dia a dia, como qualquer outra tecnologia, pessoal. Tá? A internet foi assim, qualquer outra tecnologia, criptomoedas foi assim também. Tá? Então, qualquer outra disrupção, vocês vão ver essa curva do hype acontecer. Tá bom? Só, então deixa eu me apresentar direito, que é uma foto que eu sempre gosto de levar nesse tipo de palestra, porque ela mostra que eu era uma pessoa mais feia, antigamente. E segundo, que foi um grande orgulho para minha família, para mim, ter passado na Unicamp, ter estudado aqui. Eu não sei vocês, mas em outros países, né, até estou ouvindo essa discussão hoje, mas em outros países o pessoal sai da academia, sai da faculdade e pensa, nossa, como eu posso retribuir a comunidade, fazer alguma coisa pela fundação que me ajudou a criar. E aqui no Brasil a gente contra as coisas, né, contra o sistema, é muito difícil isso. E eu acredito de verdade, pessoal. Muito do que eu sou hoje é graças ao Unicamp. Tá? Eu já tinha feito técnico antes lá em São Paulo, na Federal, depois eu fui estudar aqui, era Tecnologia da Informação, em 2005, fiquei até 2008, fiz iniciação científica com o professor Borges, sem bolsa, né? Foi voluntário. Aí voltei a trabalhar, depois eu fiz um mestrado lá na Engenharia Elétrica, voltei a trabalhar também, fiquei nessas idas e vindas entre mundo corporativo e academia, não sabia muito bem para que lado ir, mas depois eu me decidi bastante, né? E abandonei um pouco esse lado mais acadêmico que eu tinha. Tá? Cheguei a fazer doutorado, só não defendi a tese de doutorado e resolvi focar muito esforço na Build para ela se tornar o que ela é hoje. Tá? Então, aqui um pouquinho do meu currículo. Eu, como eu disse, sou da área de tecnologia, amo tecnologia. Fico muito triste de no dia a dia não ter que enfrentar muitos problemas relacionados a código, porque eu sempre adorei codificar. E hoje a coisa que eu menos faço na empresa é codificar, mas é falando com pessoas, com clientes, pensando a build de uma forma mais estratégica para a gente poder crescer. Sou professor universitário também, atuei como docente na cidade que eu moro, na faculdade da cidade que eu moro, faculdade privada, pequena, por mais ou menos uns 10, 11 anos. Sou sócio de 2 startups que a Build ajudou a criar, que é a InvestPass e a Linda LifeTech. E estou criando uma iniciativa que eu tenho chamada de Tech Lead School, vai ser uma escola para desenvolvimento de leads técnicos. Está no começo, está no piloto, estou pensando ainda como viabilizar, vai ser coisa para o futuro. Tá? Você deve estar curioso aí para saber o que a Build faz, vou explicar brevemente para vocês. Pessoal, a gente nasceu para criar um aplicativo que o Daniel tinha uma ideia, a gente criou esse aplicativo, não conseguiu vender, a gente não tem skill de vendas comercial, pelo menos não na época, a gente faliu. Ficamos ali 6 meses, quase um ano, só pivotando o modelo, pedindo ajuda para colegas, cara, me dá um projeto, para ex-chefes, me dá um pedacinho do software que você está fazendo, deixa eu desenvolver. E nisso a gente foi começando a criar a Build do jeito que ela é hoje, prestando serviços. Tá? Hoje, pessoal, exatamente, o que a Build faz? Ela entende que, dentro de grandes empresas, tá? Não estou falando de empresas pequenas e médias, estou falando de empresas do porte da XP Investimentos, do Estadão, do Bradesco, da Premier Pet, do Grupo Petrópolis, da Bev. Elas têm áreas de negócio, então, marketing, vendas, RH, administrativo. Você tem as áreas de negócio e existe a área de TI, do outro lado. As áreas de negócio aqui, pessoal, estão demandando inovações toda hora. Cria um aplicativo, cria um site, cria uma integração, quero usar AI,
E a área de TI está sobrecarregada. Está cuidando do quê? Do core, do ERP, do CRM, de integrações. Ela está no limite, ela não consegue ou não tem capacidade, skill para criar uma célula de inovação. As que conseguiram fazer isso são as muito grandes, tá, pessoal? Natura, Magazine Luiza, Pernambucanas, são empresas que já conseguiram passar e estão em outro grau de maturidade. Então a Build, pessoal, ela conecta essas duas frentes de uma Big Corp para prover um caminho de inovação digital, para criar realmente um movimento de transformação digital. Como? Alocando squads que resolvam, né, exatamente os problemas que ela precisa. Muito focado em alicerces como qualidade, arquitetura, estratégia, evolução. Hoje a gente se considera uma empresa full digital partner. O que é isso? É um termo que a gente criou que quer dizer que a Build atua de ponta a ponta. Desde o momento zero, onde a área de negócio tem uma ideia, eu quero criar um programa de pontos para os meus clientes. Tudo bem, então vamos pensar. Quem é seu cliente? Para quem? Quais são as características importantes? O que é o resultado que a gente vai medir para saber se deu certo ou não deu certo esse aplicativo, esse programa? A gente desenha tudo isso, cria a experiência, UI, UX, codifica, roda sprints, entrega, homologa e depois sustenta e mede o crescimento, né, dessa plataforma. Tá? Então a gente atua de ponta a ponta, desde a concepção até a sustentação de um produto digital. Uma coisa que diferencia a gente das outras empresas de mercado é principalmente a questão de horas. Muitos concorrentes nossos, eles vendem times focados em horas. Então eu vou alocar para você aqui um tech lead que vai trabalhar 80 horas, mais um desenvolvedor Java pleno. Java não, né, pessoal? Java é da minha época. Desenvolvedor JavaScript pleno, mais um desenvolvedor Python Junior. Tá? Muito focado em horas e perfil de alocação. A Build, ela simplifica muito essa abordagem, essa negociação. A gente basicamente tem 3 planos, 3 tamanhos de camisa, BMG, onde a gente sabe o problema que o cliente tem e o resultado que ele quer atingir. E a gente atua dessa forma, simplificando essa negociação, obviamente focando o quê? Nos resultados, que é o que mais importa no final das contas, né, pessoal? Hoje, quem confia na Build, pessoal? Tem alguns logos aqui, vocês conhecem algum. A Unicamp está aqui, hein? A gente desenvolveu o site institucional da Unicamp e do IC também. A gente tem uma parceria lá com eles, tá? Então, Grupo Petrópolis, XP, B3, Informal Markets. Quem não conhece Informal Markets é a maior empresa de eventos do mundo. É a dona da AgriShow, vocês já ouviram falar. Ambev, Lactalis, a Merck, farmacêutica, NSD, fabrica medicações animais. Estadão, Premier Pet, Cirela, tem um monte de louco, tá, pessoal? Tem alguns que já saíram, outros que são novos aqui na carteira atual. Tenho vários cases aqui para mostrar, pessoal, não vou aprofundar muito nos cases, quem quiser depois eu mando os slides, podem perguntar também no privado, a gente conversa sossegado, tá, pessoal? Só para a gente ter um tempo depois para conversar, acho que vai ser mais produtivo, tá? A gente criou o aplicativo GP Vendas do Grupo Petrópolis, que é por onde passa ali cerca de 90% da receita do grupo. Então é um aplicativo do vendedor, ele vai lá no cliente, anota os pedidos, checa ali as condições do cliente, faz recomendações, confere a rota. Então tudo isso passa pelo GP Vendas. Existem soluções de mercado? Existem, mas um movimento que a gente enxerga nas empresas é que elas estão muito preocupadas com a propriedade intelectual. Então ela poderia usar aqui um produto de prateleira? Poderia, obviamente. Mas é o melhor para a empresa daqui a algum tempo? Talvez não. Então, a Petrópolis resolveu
desenvolver o próprio aplicativo de vendas dela. A gente criou também o Bom Parceiro, que é outro aplicativo da Petrópolis, que fala com o cliente final, que é o barzinho, o restaurante, o supermercado, é o autoatendimento, é o self-service. Tá, pessoal? Eu não quero esperar o vendedor chegar. Então o cliente tem um Bom Parceiro, tira o pedido dele, esse pedido vai chegar, tem pagamento, tem programa de pontos, combos, ações de preço, muitas outras coisas. Engraçado que esse aplicativo ele surgiu, adivinha quando, pessoal? Quando a Petrópolis procurou a gente para fazer esse aplicativo? No começo da pandemia. Quando estava tudo fechado, nenhum vendedor poderia ir vender os produtos dela. Então olha que interessante. Como as coisas aceleraram nessa época. Eles não tinham muitos planos de criar um próprio aplicativo para o cliente. Eles sempre foram muito de uma ideia de eu trabalho com vendedores e relacionamento, mas o que acontece se o seu vendedor não puder ir visitar o seu cliente? Você vai parar de vender? E nessa linha que a gente desenvolveu um bom parceiro, tempo recorde. Claro que o produto foi evoluindo com o passar do tempo, a pandemia acabou, o produto continuou sendo evoluindo e hoje ele já representa mais ou menos uns 10% das vendas do grupo. Tá? Outro aplicativo da Petrópolis, que é o POD, é um aplicativo de trade marketing. A Premier Pet a gente desenvolveu 2 produtos digitais, que é o Premier Exclusive, que é um programa de bonificação de pontos, e o Premier Vet, que é um aplicativo para os veterinários darem indicações e consultar alguns materiais acadêmicos que façam sentido durante a consulta. O case da English Pass, que é hoje a Build é sócia, né? A gente tem o prazer de trazer, uma plataforma de ensino de inglês. O Linda Life Care, que também é uma outra investida da Build. A Build ajudou a Linda a se modernizar e criar a solução que eles têm hoje. Basicamente aqui, pessoal, é um aplicativo que ajuda na triagem do câncer de mama. Olha que nobre, né? A proposta é incrível. Hoje, o Brasil tem muitas mulheres que, infelizmente, possuem o câncer de mama e acabam não conseguindo fazer esse diagnóstico a tempo. Por quê? O mamógrafo é caro, poucos municípios têm, é um exame super invasivo para a mulher. Com o Linda, a gente consegue, através de uma câmera térmica, né, plugada num dispositivo Android, é feito, claro, num lugar preparado para isso. A gente consegue tirar uma foto e a inteligência artificial que a gente criou, que não é um chat GPT, tá, pessoal? É um modelo de machine learning mesmo, consegue identificar através do calor, né, dos pontos da mama, indícios ou não de câncer de mama. Tá? Então, é um case super renomado, já ganhou vários prêmios, está sendo investido por investidores do Canadá, então é um case que a gente gosta bastante de trazer. A gente está atualmente trabalhando com a Lactalis, que é a maior empresa de laticínios do Brasil atualmente. Ela vem comprando muitas empresas, então comprou a Itambé, DPA, Nestlé, os produtos da Nestlé é ela que tem já, né? A marca ainda é Nestlé, mas é a Lactalis que administra. A gente criou um aplicativo de pricing aqui. O Bora Investir, não sei se alguém já usou, é um site da B3. Hoje esse site que a gente fez aqui tem mais acesso que o próprio site da B3, pessoal. Então é um portal de notícias, né? Mas ele é muito completo, foi muito bem criado. Chegou pra gente como um desafio, um papel de pão escrito: precisamos criar um site para investidores, para ensinar pessoas a investir. E a gente conseguiu desenvolver um site super moderno, robusto, e entregue, claro, no tempo recorde. A Energia, que é um portal também que a gente já trabalha há bastante tempo, é um dos maiores portais de energia elétrica no Brasil. Enfim, são alguns cases que eu gostaria de trazer para vocês. E aqui eu vou entrar em algum tema mais que eu gosto de trazer também. Já trouxe algumas outras palestras que eu fiz aqui. Deixa o colega perguntar primeiro. Pois não. Eu só queria perguntar porque você tem
chama? Igor. Igor, são dois cenários que acontecem. Ou o time da empresa que está contratando a gente pode absorver a sustentação, e daí tudo que for relacionado a problemas, a pequenas mudanças, o próprio time interno da empresa faz, ou a build fica responsável por uma sustentação mais ampla, do tipo hospedagem, cloud, SLA, então tempo de resposta, então todos os indicadores que são importantes para a gente sustentar o ambiente, tá? Mas não acontece das duas formas. Beleza? Pessoal, antes de eu entrar aqui, mais alguma pergunta? Ou a gente faz no final, tá bom. Pessoal, então, eu queria trazer aqui para vocês esse mais conteúdo, eu acho que é importante trazer. Talvez eu não tivesse tanta clareza sobre isso lá no começo, e aí, claro, os desafios, a prática foi me ensinando que existem 3 formas da gente empreender, principalmente com tech, tá? Carreira, vou começar de trás para frente aqui. Carreira, então, quero investir na minha carreira, quero entrar numa grande empresa, ou numa média empresa, enfim, quero progredir nos níveis dessa carreira, como estagiário, desenvolvedor, júnior, pleno, sênior, tech lead, gerente de engenharia, até você chegar a ser o CTO, por exemplo. É possível? É possível, tá, pessoal? Quando eu estava nessas cadeiras aqui, veio um ex-aluno que era um grande gerente na Oracle falar pra gente, eu lembro até hoje. Eu falei, caramba, quer trabalhar na Oracle também. É um jeito de você empreender, tá? Eu gosto de pensar assim, porque tanto que na Build hoje a gente não trabalha com aquele plano de desenvolvimento individual. A gente gosta muito que o profissional, que o colaborador puxe o seu próprio desenvolvimento. Não é a Build que vai fazer o profissional crescer, é ele mesmo. Claro, a gente tem que dar suporte, tem que dar condição para que aquilo aconteça. Tá? Então, é responsabilidade da pessoa crescer a carreira, minha opinião. Tá? Quais são as outras 2 formas? Produto e serviço. Então, produto. Talvez eu tenha menos dor de cabeça, mas algo mais a longo prazo. Serviço, eu vou ter mais dor de cabeça, entre aspas, também. Mas é uma coisa a curto prazo, que eu já vejo dinheiro entrar de uma forma mais rápida. Hoje a Build trabalha com serviços e a gente tem pequenos produtos rodando, tá, pessoal? Então, é um dilema que quem quiser empreender, desculpa, eu perguntei no começo, mas quem quer empreender aqui? Quem deseja empreender? Para carreira? Uns 40%, 50% da turma? Legal. Pessoal, vocês vão ter que, infelizmente, pensar e desenhar isso. Você quer o curto prazo ou o longo prazo? O serviço vai te dar caixa no momento que você começar a trabalhar. Você pegar um freelance, pode ser um tipo de serviço. Você já está começando amanhã. Fazer um site, fazer um aplicativo. Agora, um produto vai te dar escala lá na frente. Você vai conseguir escalar e vai conseguir atingir níveis inimagináveis, tá, pessoal? Vocês viram o IPO que fizeram agora com Figma? Os maiores IPOs, né, já feitos. É uma empresa de, se não me engano, de 50 pessoas. De 200 pessoas de todo. Então são 2 mundos lá dinâmicos, tá, pessoal? Serviço, uma renda rápida, cliente imediato, entrega imediata. É o meu caso. Né? A gente lá atrás criou um aplicativo, criou um produto, não deu certo. E aí, o que a gente vai fazer, Daniel? Cara, vamos pedir uns jobs aí para os nossos amigos, para os nossos ex-chefes. E foi o que aconteceu. E a Build se criou em cima disso. Produto, você tem que validar antes de faturar, testar, vai precisar de marketing, você vai ter que achar um público ideal, vai ter que precificar muito bem, vai ter que ter um diferencial competitivo muito grande. Então, qual combina com a sua urgência? Vocês são jovens, então eu imagino que talvez produto, né, seja algo interessante para vocês. Talvez o compromisso, vocês não têm um compromisso
independente tão grande como família, né? Tem que, não sei se são casados ou não, mas tem que sustentar uma família, ou se tem alguma condição que impeça vocês de se aplicar a criar um produto. Eu acho legal. Então você tem que pensar o caminho. O que faz mais sentido? Software house ou SaaS, no caso de um dev? O que é melhor? Os dois são legais. O que combina com você? O que você vai ter prazer em fazer? Consultor, serviço, hora vendida. Produto, curso online. Concorda que a hora é limitada, né, pessoal? Agora o curso não, eu posso vender infinitos, tá? Basta fazer o marketing certo. Isso é um produto bom, obviamente. O florista, no caso mais extremo, vai atender casamentos, mas ele tem uma agenda limitada. E finais de semana, contados ali no ano. Ou ele pode ter uma assinatura de flores. Um joalheiro pode fazer customização e ter marca própria. Então assim, bloqueio, pessoal, tem que ser um nicho, tá, pessoal? Tem que ser o caminho que vocês querem seguir, é serviço ou produto, tá? O serviço tem uma validação mais rápida e produto uma curva mais longa. Tá? O que é uma ordem mais, digamos, natural para a maioria das pessoas? Serviços para gerar caixa. Você está legal de caixa, investe em produto. Tá? É o que a Build está fazendo. Não agora, já faz algum tempo. A gente já investiu em vários outros produtos que não deram certo. Mas a operação da Build de serviço sempre está de pé. É ela que paga as contas. Que paga todos esses erros de produtos que a gente não conseguiu emplacar. Mas já temos 2 que estão rodando com clientes. Então, cada um vai ter que avaliar mesmo a sua condição, a sua semelhança ao caminho que faz mais sentido, tá, pessoal? Então, eu queria deixar só mais alguns pontos aqui antes da gente terminar, que são highlights importantes da minha jornada que fizeram uma grande diferença aqui para mim, tá? E quero assim, deixá-los com entusiasmo para empreender. Também assim, não é tão difícil quanto parece, porque parece que às vezes é inatingível, que é uma coisa de outro mundo. O pessoal vai fazer. Não adianta. A primeira coisa que você tem que fazer é visualizar. Não adianta. Você tem que ter uma meta clara. Você vai fazer, visualiza antes. Não sai fazendo. Não sei se o professor ainda briga com vocês de não começa a codificar, faz a documentação primeiro, né? Pensa no software primeiro. Não sei quais disciplinas você está dando agora, mas... Agora não deu mais código. Porque quando eu estava análise de código, né? A gente trabalhava com ML ainda. Faça a documentação, né? Pense, visualize o seu produto, o seu serviço. Tá? É muito importante. Outra coisa que você tem que investir que é fundamental, e aí vocês estão num ambiente, galera, é incrível a faculdade para isso. É time e cultura. Time. Pega seu melhor amigo que você tem mais afinidade, construa junto com ele um produto, um serviço. Tá? Vocês estão num lugar propício para isso. E cultura. O que é cultura? É o seu jeito de fazer. A gente, na Build, a gente tem um diferencial muito grande dos nossos clientes. Os clientes que estão com a gente são clientes de longo prazo. Dificilmente algum cliente que entra para trabalhar com a Build sai quando acaba o projeto. Ele quer renovar e continuar por anos e anos. A gente tem clientes de 5, 6 anos. Todo ano mandando projeto, pedindo mais squads, mais serviços. Porque sabe que a nossa cultura é um grande diferencial. O nosso jeito de trabalhar é um grande diferencial. Tá? Então a cultura, na verdade, para desmistificar um pouco, né, do que o pessoal fala, é o seu jeito de fazer. É como você entrega, como você faz no dia a dia. E o time são as pessoas que você vai trazer para perto, que você confia. Uma das maiores dificuldades que você tem na hora de empreender é arrumar um sócio, que você tenha complementariedade
que te respeite, que seja de boa índole, de ética. Então, procurem essa pessoa para ser o sócio ou para formar esse time junto com vocês, tá? Tem o loop, né? Estudar e fazer. Alguém aqui já aprendeu a nadar lendo um livro? Como? Você tem que praticar, pessoal. Então, estuda, faz. Não leia 50 livros, 10 livros. Não faça 30 cursos antes de empreender. Estuda e faz. Fazer tem que ser a maior parte do tempo. Tá, pessoal? Porque tem que ter agilidade. Hoje as coisas são muito rápidas hoje. Siga uma estratégia. O que eu quero dizer? Não sai fazendo de qualquer jeito. Tenha um plano bem detalhado. Tenha as metas bem claras. Faça um planejamento estratégico. Quando eu comecei, não tinha ChatGPT para me ajudar com isso, mas hoje tem. Vocês são capazes de, numa conversa junto com a AI ali, conseguir criar um mini plano estratégico para a empresa de vocês. E o melhor, pessoal, acho que é a dica de milhões aqui que eu vou deixar para vocês, é valorize os aprendizados. Acho que essa é a parte mais importante. Quando você está empreendendo, as coisas que não vão funcionar, que vão dar errado, é a grande maioria, principalmente no começo. Então, você não vai conseguir cliente fácil, o produto vai dar problema, o cliente vai estar insatisfeito, o time vai estar insatisfeito, você não tem condição financeira para deixar todo mundo feliz, mas você está absorvendo muita coisa, muito aprendizado. Se você usa aquilo como combustível, te dá raiva mesmo de melhorar, a sua empresa vai decolar. Mas se você deixa aquilo te abalar, se você não é forte ali, ou resiliente o suficiente, aquilo vai te derrubar e você vai parar. Tá, pessoal? A gente na Build já teve muita oportunidade, a gente até brinca hoje, mas a gente, na nossa jornada de 12 anos, a gente teve muitas oportunidades de sair da própria Build, de trabalhar em grandes empresas, de ser adquirido por outras empresas. Uma Big Tech lá de Campinas tentou comprar a gente em 2021. Eles estavam num movimento de expansão, precisavam de time. A gente ouviu, claro, a proposta e falou, não faz sentido para nós. Tá? Então, valorize os aprendizados, porque eles são a coisa mais importante da sua jornada empreendedora. Tá? É isso que vai fazer você sair de uma empresa de 5, de 10 para 100, para 1000 pessoas. Tá? Hoje a Build não é uma empresa gigante ainda, a gente está em torno de umas 80 pessoas, mas a gente tem muito claro onde a gente quer chegar. Né? Quando eu estava sentado aí, eu olhava para o pessoal da BRQ, da CT, da Dextra, eu falei, caramba, eu quero mirar lá, eu vou chegar lá. Então, a gente tem desafios hoje em dia, tá, pessoal? Não é só 1000 maravilhas, não. A gente tem muita meta para bater. E valorizar os aprendizados é a coisa mais importante que eu posso dizer aqui para vocês. Por fim, pessoal, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui falando para vocês. Como eu disse no início, lá em 2005, 2006, até 2008, quando eu ficava sentado aí nas cadeiras ruins pra caramba, eu ficava viajando aí de, olha, eu quero um dia empreender. Um dia que preciso fazer para empreender. E hoje estar aqui falando para vocês é uma grande honra. Eu me sinto muito lisonjeado mesmo de estar aqui. Obrigado pela atenção de todo mundo. E eu queria, nesse final aqui, ficar aberto para vocês, para tirar dúvida, para a gente poder conversar. O professor também, se quiser fazer alguma interação aí com o pessoal, estou à disposição, tá bom? Obrigado, pessoal. Aproveitem com vontade de fazer pergunta. Tem 1 hora para perguntar, então aí dá para perguntar bastante. Muito obrigada pela palestra, que foi uma mulher com história de equipe já na mesma situação que a gente está conseguindo chegar ao que nós almejamos. Eu queria perguntar, aqui na faculdade, né, porque a gente tem bastante matéria, principalmente pessoas que integral e tudo mais, então tem que acaba sendo recursos escassos, a gente ainda não é muito maduro em termos de quantidade, mas a gente possa fazer vocês. Na sua jornada de empreendedorismo, você passou pela faculdade, depois
Como é que você chama? Júlia. Júlia. Obrigado pela pergunta. Para mim foi importante, foi um pouquinho baixo aqui, pessoal, mas até perguntando se é preciso ter experiência profissional ou é indicado. Para mim foi indicado, tá, Júlia? Porque eu não tinha tanto conhecimento corporativo fora aqui da faculdade. Eu não sabia o que era um sistema de uma grande companhia só trabalhando na minha iniciação científica, ou fazendo os projetinhos aqui de sala de aula. Então, para o meu caso, foi muito importante, tá? Então, é uma experiência que eu valorizo bastante. Eu acho que... E hoje, assim, as coisas são tão... Hoje mais ainda, né? Tão cross, assim, a gente começa uma faculdade, começa trabalhando uma coisa e outra coisa, e aí você tem uma aptidão para isso, para aquilo, e aí se você juntar, você consegue criar um negócio totalmente diferente. Então, eu acho que quanto mais você conseguir reunir experiências, mais rico você vai ser como um empreendedor. Só fazer um pedido, tem que fazer a pergunta alta, porque ele está gravando. Espera aí, pessoal. Eu quero saber sobre o início, tipo assim, você começou a empreender, e aí você falou que assim, você teve que procurar cliente para você tipo, conseguir fazer código e tal. Como, tipo assim, você pode dizer, tipo assim, como você soube que minha empresa cresceu e agora vai começar a vir cliente? Tipo, foi indo do boca a boca, assim, a pessoa começou a falar, ou você também entendeu tipo, um marketing, assim, tipo, começou colocou no Instagram, fez alguma coisa assim? Como que foi assim? É Igor, né? Isso. Igor, no começo a gente tentou lançar um aplicativo que chamava Beatbox, que era um cardápio inteligente para restaurantes, e não deu certo. A gente estava numa situação que a gente só tinha os amigos e chefes ali para recorrer. De cara, por favor, me dá um projeto aí que a gente vai passar fome aqui. Então, foi meio na pedir, cara de pau mesmo, tá? Com o passar do tempo, a gente foi conseguindo boas parcerias, e aí você vai criando um nome, vai se tornando referência num determinado assunto. Obviamente, a gente desenvolveu também uma área comercial e de marketing dentro da Build. Então, hoje a gente tem várias estratégias para conseguir clientes novos, por exemplo. Então, a gente tem duas frentes, basicamente tem duas frentes de captação. Uma que a gente fala que é o farming, que é você captar o cliente dentro do cliente, ou seja, o cliente já trabalha com esse cliente, deixa eu pegar mais projetos aqui dentro. Como eu faço isso? Existe uma estratégia. Agora não, tem um hunting também, que é a caça. Que eu ir em feiras, eu conseguir indicações, eu criar relacionamento com outros CIOs que eu não conheço. Tá? Então, são duas vias diferentes que a gente tem hoje para buscar novos clientes. Respondido? Eu tenho uma dúvida sobre o seu modelo de negócio. Pois não. Você tem um modelo de negócio de conectar as áreas de negócio com as áreas de TI. E aí, que a minha dúvida vem é, por exemplo, tem uma carreira hoje surgindo, tem alguns cursos surgindo sobre arquiteto de negócios ou analista de negócios. Aí eu quero saber se você faz essa parte de arquiteto de negócio, a parte de análise de negócio, junto com o squad, ou se você faz a parte do squad para definição de requisitos, esse tipo de coisa, em diante. Legal. A gente tem bons PMs dentro da Build que fazem esse papel de ouvir a área de negócio. Então, eles são pessoas de várias áreas. Então, não é uma pessoa exatamente de TI. São pessoas que já trabalharam, por exemplo, na indústria que a gente está vendendo. Então, por essa afinidade de áreas, eles acabam tendo um pouco de entrosamento a mais que uma pessoa de TI teria com essa área de negócio. Concorda? Então, a gente atua sim na extração do requisito, mas é uma coisa mais próxima ao cliente, ao dia a dia do cliente. Porque alguma dificuldade que a gente vê é o cliente não saber exatamente, não consegue pedir o que ele quer. E nem o papel dele pedir. A gente tem que estar ali perguntando, criar algumas dinâmicas para isso. Então, é nosso papel não entregar o que o cliente está pedindo, e sim o que ele precisa. Tá? Então, é um papel importante que a gente tem dentro da Build. Queria agradecer pela palestra, foi muito interessante a apresentação. Minha pergunta é um pouco parecida com a do Igor. Até então, no início, o senhor apresentou
primeiros 5 anos, 30% das empresas que abrem, elas tendem a fechar. Provavelmente por conta da necessidade de se adaptar ao mercado, ter tomado decisões muito fortes, assim, que é aberto na empresa. Mas minha pergunta é em relação à Build Box. Você que está em papel de liderança de uma empresa tecnológica, quais foram os desafios que vocês encontraram em relação ao mercado tecnológico digital, que até então é tão essencial nas suas vidas, e quais foram as funções desses desafios que vocês encontraram? Obrigado pela pergunta. Acho que no começo, o principal desafio para nós foi entender como a Build seria diferente. O que a gente vai fazer diferente que as outras empresas fazem e como a gente pode ser melhor naquilo que a gente está entregando. Exemplo, fábrica de software tem um monte. Se pesquisar fábrica de software tem um monte. Mas uma empresa que é full digital partner, igual a Build tem menos, bem menos. Uma empresa com a cultura que a Build tem focada em resultado, tem menos ainda. Então, esse afunilamento para buscar o seu modelo de negócio é muito importante. Então, talvez o nosso maior desafio foi concretizar e formalizar, e claro, divulgar para o mercado que a gente trabalha assim, né, para conseguir clientes e conseguir crescer de uma forma mais harmônica. Acho que outro desafio que a gente teve também foi como montar times que são mais escaláveis. Porque, querendo ou não, esse ramo de serviços, ele sofre um pouco da escala. Não é tão simples escalar igual um produto. Eu vou ligar um servidor a mais, uma máquina a mais, eu vou expandir minha capacidade. Eu preciso de um time novo. Imagina, eu fechei com um cliente novo. Fechei com a FT aqui. Eu preciso colocar 5 times para trabalhar para a FT. O que eu tenho que fazer? Tem que ir no mercado. Só que a Build hoje tem todo um modelo diferente de contratação, de treinamento, de onboarding. As pessoas que vão atuar no começo desse projeto não são somente pessoas que eu estou contratando novas, são pessoas que já estão na Build há anos. A gente tem um modelo de retenção também de talentos muito importante. A gente hoje trabalha com o modelo de partnership, ou seja, os nossos principais colaboradores, as pessoas mais chave da Build, elas podem se tornar sócios também da Build. A gente já tem 3 pessoas nessa situação. A gente vai criando coisas para ser diferente, tá? O resumo é isso, e eu acho que essa é a principal dificuldade de qualquer negócio, né? Em como se diferenciar do concorrente. Obrigada. Como foi sua transição de CLT para empreendedor? Qual foi o momento que você falou, talvez isso vale a pena dar um foco total? Ou você fez coisas paralelamente? Como é que foi isso? Sendo bem transparente, bem radical, foi tão simples quanto pedir demissão na sexta e começar na segunda. Obviamente, a gente ficou estudando bastante como fazer isso, né? Então, a gente desenhou um monte de modelo de negócios, como a gente vai operar, a gente vai trabalhar onde. Você tem um pé de meia, Daniel? Tem ou não tem? Quanto tempo de vida você consegue ficar sem o seu salário? Então a gente chegou nessas conclusões até que a gente teve que apertar o botão, né? O eject ali para sair da empresa. E claro, ter a família envolvida, né, nessa decisão foi importante. Eu estava no momento pós-casamento ali, na verdade 2013, pós-casamento. Então para mim foi uma decisão em conjunto com a minha esposa na época. A gente teve que pensar muito bem no que a gente tinha de planos da vida pessoal para conseguir empreender. Porque eu já estava num momento ali perto dos meus quase 30 anos, eu já estava bem na minha carreira dentro da empresa que eu trabalhava lá em São Paulo, já tinha até ideia de crescer nessa empresa que eu estava, mas eu tinha um sonho de empreender, não podia deixar aquilo para depois. Então foi basicamente só apertar um botão e sair. Pois não. Eu queria mais um conselho, porque eu percebo que na área de tecnologia tem bastante gente que tem perfil de ter essa área mais prática, mas ao mesmo tempo tem essa vontade de empreender. Só que o senhor mesmo falou na apresentação que sente muita falta dessa parte mais prática e tal. E eu queria um conselho pessoal mesmo de como que foi isso e
digo que minha vida era mais simples quando eu programava, assim, porque quando você vai lidar com pessoas, cada um de um jeito, né? Cada formato é uma formação, são condições diferentes da vida da pessoa. O nível de responsabilidade aumenta bastante, bem, né? Uma coisa é estar falando com a máquina ali, tendo que entregar um requisito de sistema, outra coisa é você estar responsável por pagar o salário de todo mundo no final do mês e o cliente atrasou, por exemplo, o pagamento. Então, assim, existem níveis ali de responsabilidade diferentes. Eu até hoje eu gosto ainda da parte mais técnica, né? Brinco às vezes, tem as minhas investidas ali, mas nada muito profissional, deixo com o pessoal que sabe mais que eu hoje em dia. Sim, eu gosto, mas tem gente que prefere, acho que é uma questão de análise, né? Tem CTO, por exemplo, pessoal, que não é tão estratégico, tem CTO que é de produto, de tecnologia, que é uma pessoa muito mais voltada para o tech, que não é o meu caso hoje em dia. A minha condição hoje na Build me pede para eu estar muito no cliente, criando muito relacionamento, tá cuidando muito da cultura, da inovação do time. Então, obviamente, eu vejo coisas assim no mercado acontecer, movimentos, eu vou lá com o time e falo, pessoal, vocês estão usando AI para programar no dia a dia? Ah, estamos, mas qual que você está usando? Por quê? Como você faz? Você explica. Eu ainda dou uns pitacos assim para poder provocar o pessoal a desenvolver, a trazer mais inovação para dentro da Build. Tá? Mas eu acho que é muito de perfil, tá? Existem vários tipos de CEOs, de CTOs. Aí você tem que pensar o que faz mais sentido para você em determinado momento da vida também. Para mim, se lá atrás, há uns 5, 6 anos atrás, onde eu talvez não tivesse tanta capacidade de me comunicar ou emocional igual eu tenho hoje, para mim seria uma fronteira muito grande sair do técnico. Mas hoje, para mim, é tranquilo. Eu gosto do que eu faço. Então, assim, acho que é uma evolução também de pessoa, de carreira, de como você se torna mais profissional naquilo que você faz. Tá? Mas, vai lá. Então, você comentou sobre essa questão de ter 3 fontes diferentes de trabalhar, né? Como empreendedor, funcionário, na questão de empreendedor menor, para entendi, mais ou menos por cima. Aqui, né? Lá no começo. Esse aqui? Hoje em dia, considerando o mercado atual e a competição que tem, tanto por vagas quanto para empresas, o que você recomendaria para a gente que não teve grande experiência de trabalho? Seria entrar como carreira ou tentar produzir um serviço, um produto? Não tem uma bala de prata, tá? Como é que se chama? Sérgio, não tem uma bala de prata, assim, eu não sei qual é a sua condição de vida. Então, se você precisa pagar aluguel, tem uma família para sustentar, cara, vai empreender com serviço, né? Arruma um emprego e empreende com serviço. Agora, se você tem uma vida mais tranquila, você é jovem, você tem um círculo que te dê possibilidade de empreender com mais tranquilidade, cria um produto. Tá? Porque hoje é tão simples criar um produto, pessoal, e não precisa ser um produtão. Aliás, nem é indicado você criar um produtão, aquele canivete suíço que faz tudo. Não, cria um produto que atende uma dor específica. Nos pitches que eu participei, não sei se você vai lembrar, professor, a gente bateu muito nesse ponto, de que o pessoal estava trazendo soluções enormes, gigantescas, que não era mais um MVP, era um canivete suíço, que era ter várias dores de várias formas diferentes. Isso é ruim para um produto que está começando, tá? O ideal é criar um produto que atenda a uma dor específica e tenta vender. Então eu já vi até estratégias, por exemplo, Sérgio, de uma pessoa, eu achei brilhante. A pessoa criou, como que ela validou a ideia dela? Eu achei genial. Ela criou uma landing page, anunciou essa landing page do produto. Ah, você quer comprar o SaaS, o que? E aí, se as pessoas clicassem e demonstrassem interesse, ele iria criar o produto. Nossa! E aí era só ele responder, falar, não tem mais agora, entra na fila de espera, mas aí ele validou sim ou não, se tinha público para aquele produto que ele estava criando.
Porque uma coisa é você apresentar aqui na faculdade, falar, olha, você compraria meu produto, apresentar para sua família, para seu colega, todo mundo fala que sim, que compraria. Mas na hora de passar o cartão ali que vale. Então é importante validar o mercado. Essa validação de produto hoje é muito mais simples, né? Você coloca um ads lá, valida, vê se tem alguém que vai se interessar pelo seu produto. E é muito simples, né, pessoal? Hoje em dia, a gente tem ferramenta para isso, gratuita, que cria produtos legais aí. Então você acha que, só para desenvolver um pouco mais Claro. essa questão, você acha que então, se criar um produto e colocar numa plataforma, um Kickstart, um crowdfunding da vida, seria viável? Eu acho legal. Para você fazer em paralelo com uma carreira, por exemplo? Acho legal. Sim. Acho legal porque é simples de criar. É uma investida que você está fazendo ali, sei lá, no seu final de semana. Claro, não deveria atrapalhar a sua carreira, né? O seu profissional, das 8 às 5 ali, das 9 às 6 não deveria atrapalhar, né? Você não deveria estar tirando as tardes que você está vendendo ali para o seu chefe para programar isso. Mas eu acho que é um bom caminho. Tá? Obrigado. Muito obrigado pela presença e pela Obrigado. palestra. Eu queria perguntar qual foi o momento decisivo ou o desafio mais marcante que você enfrentou na criação da Buildbox junto com o Daniel. Cara, tiveram vários, assim, é difícil a gente ter um... Assim, é igual filho, tá? Então, ter um filho preferido. Tem vários episódios, várias coisas que acontecem todos os dias. Eu posso contar um caso recente que aconteceu e foi um grande desafio para nós. Que foi no final do ano passado, o nosso maior cliente, ele estava sofrendo por problemas financeiros e precisou cancelar 5 times de forma simultânea. E aí isso abalou um pouco, era, querendo ou não, quase uns 30, 40% da build que a gente precisaria remanejar ou demitir, simplesmente. E a gente, cara, assim, imagina passar o Natal, Ano Novo desse jeito, né? Então foi um desafio muito grande para nós naquele momento. Graças a Deus, assim, a gente conseguiu dar a volta por cima, ninguém foi demitido, a gente conseguiu novas oportunidades a tempo. Foi legal também, foi um aprendizado, porque a gente entendeu que quanto mais concentração a gente tem dentro de um cliente, mais arriscado é. Então a gente não pode ter um cliente que tem uma reserva de 40% da empresa, que pode dar problema, e os problemas acontecem todos os dias. Então foi, claro, um grande desafio, uma decepção no momento, mas que se tornou depois um aprendizado e ajudou a gente nesse ano a construir melhor a nossa distribuição, os nossos canais, tá? Obrigado. Mais alguém, pessoal? Você falou que um dos grandes diferenciais do desafio é ser voltado para o resultado e não pelas horas. Você consegue falar um pouco de quais seriam as métricas para isso? Por exemplo, se eu contratar a de hoje, vocês façam um site para mim, seria por usuários simultâneos e também um pouco de quando essa conta fecha, porque você está pegando os funcionários e você tem que ter um resultado. Existe um caso de um cliente que você não demorou muito ou algo assim? No final do dia, o resultado, claro que existem todas as métricas que a gente combina com o cliente no começo do projeto. Então, o que é um KPI de sucesso? São tantos clientes fidelizados, ou tanto de venda, ou um tempo de resposta mais baixo. Mas no final do dia, o que conta? É igual a namorada, cara. Assim, você pode dar 1000 presentes para ela, mas se ela está feliz, não é o que importa. Então é a mesma coisa, o nosso cliente tem que estar feliz. E quer um exemplo mais prático ainda? A gente, por exemplo, já teve contratos onde o cliente contratou a menor squad da build e a gente teve que meter lá mais umas 3, 4 pessoas, desenvolvedores full, para deixar esse cliente feliz, sabendo que estava tomando prejuízo. É um desafio, concorda? Mas, cara, hoje esse cliente é um cara que ama a gente.
fazer projeto até 2070 com a gente. Porque a gente ajudou ele a passar por aquele desafio que ele estava tendo naquele projeto, entende? Então, foco no resultado é sempre o que importa para nós. Claro, a gente também não vai fazer uma loucura, né? Assim, acho que existem limites, obviamente, mas dentro do limite combinado, a gente sabia, por exemplo, que não era para sempre aquele projeto, a gente tinha início, meio e fim, que era uma situação temporária, que era uma ajuda que a gente estava dando a fim de fidelizar aquele cliente para nós. Então, dentro desses acordos, o foco no resultado foi muito grande. A gente conseguiu passar por isso. Hoje esse cliente é um grande cliente, um grande amigo nosso, parceiro, que sempre, todo ano, cara, manda muitos projetos para nós. Se eu fosse uma empresa de mercado, o que eu faria? Ah não, o projeto vai dar errado, porque você não tem mais horas para alocar aqui. Eu vou te cobrar 2 vezes mais, 3 vezes mais para te entregar esse projeto. É o que acontece na maioria das empresas que são concorrentes nossas, tá? Elas param o projeto, deu errado, tudo bem se deu errado. Cara, a gente não, a gente é bem focado ali em entregar, tá? Pois não. No case do Grupo Petrópolis, como a Build conseguiu escalar e gerenciar 97% das vendas? Você diz em questão do que? De infraestrutura? Isso. É uma infraestrutura bem moderna, assim, né? Usando bastante escala horizontal, AWS. Eu não posso estar dando os detalhes, tá? Mas usando sistemas de fila, orquestração de eventos, bastante back-end serverless. Tudo isso ajudou para que a gente tivesse um uptime bem legal, o sistema não caísse. Claro, né, para que as coisas pudessem ser operadas, porque querendo ou não, a gente fala da maior parte da receita de uma empresa vir através de um aplicativo, cara, é muita coisa. A gente não está falando de uma empresinha pequena, uma empresa que fatura bilhões. Então é uma responsabilidade grande. Tá? Então assim, usar as melhores práticas de mercado em relação à cloud, ter profissionais capacitados, os problemas vão acontecer e a gente tem que estar, como está falando com o colega lá atrás, mesmo dentro desse escopo de arquitetura, de cloud, cara, dá problema, entendeu? E a gente tem que estar ali à disposição. O diretor ligar pra gente no final de semana, de noite, a gente dá um jeito para atender. Não tem conversa, tem que atender, sabe? Então é muito da nossa cultura isso. Perfeito, obrigado. Boa. Não. Gostaria que você descrevesse um pouco melhor sobre a cultura da empresa, os princípios que vocês valorizam no trabalho. Também outra coisa sobre o aplicativo Olinda, se você puder comentar melhor sobre as tecnologias que vocês usaram e sobre o modelo de IA. Legal? Pessoal, na nossa cultura está muito relacionada a respeito, a gente trabalhar, ajudar o próximo, a entrega de resultado e a desenvolvimento pessoal, tá? A gente se desenvolver tanto quanto pessoa quanto profissional dentro da Build. É o que a gente mais prega para os nossos colaboradores e para nós mesmos, tá? A gente está sempre aprendendo uma coisa diferente todos os dias. Tá? Por isso que a gente fala que para o nosso cliente contratar a gente é muito barato, porque ele não está comprando só um time de tecnologia, está comprando 12 anos de experiência, tecnologias modernas, um time robusto, uma cultura, qualidade, processo, governança. Então ele não está comprando só um time, só um desenvolvedor. Tá? Então, grandes, big picture, nossa cultura é essa. Do Olinda em si, vou voltar aqui no case do Olinda. Nessa versão que a gente está hoje, a gente usa bastante tecnologias JavaScript. Os aplicativos são 3 ou 4 aplicativos que a gente tem para várias frentes diferentes. React.js para módulos web, React Native para os aplicativos, Node no back-end, Python para as AIs que a gente desenvolveu. E o modelo GI ele é desenvolvido com redes neurais complexas. A gente fez um treinamento
com várias fotos termográficas e o exame da mamografia. Então, par, né? A foto e o exame da mamografia dessa pessoa. Para quê? Para treinar o modelo, para ensinar o modelo o que é câncer e o que não é câncer. Tá? E a partir desse aprendizado, a gente construiu essa máquina que avalia hoje os resultados do Linda. Tá? Em linhas gerais é isso. Mais perguntas, pessoal? Deixamos. Só para finalizar, Claro. aproveitando que você falou dessa questão de mudança de seguir uma carreira e segundo plano ali, você desenvolvendo essa ideia, vocês na Build, vocês estão contratando? Se estiverem, se tem alguma recomendação no processo seletivo de vocês, se vocês falaram que vocês vão ser, que o processo seletivo que vocês faziam é levemente diferente? Eu não sei exatamente quais vagas estão abertas hoje. Estava conversando com o pessoal, a gente tem, acho que tem 2 vagas de gestão, uma de PO e outra de PM, abertas. É uma oportunidade específica que eu estou acompanhando. Mas acompanhar o LinkedIn da Build, tá? Geralmente a gente posta lá as oportunidades. Como que é o processo seletivo em si? E aí eu ajudei bastante a criar o que a gente tem hoje. Antigamente a gente recebia os currículos, aquele desafio da gente filtrar e quem são os melhores candidatos, você fala com um, com o outro. Cara, a gente tá experimentando não, já passamos essa fase, a gente está usando uma plataforma de AI, que é muito boa. Eles ainda não são parceiros da Build, mas a gente quer estreitar uma parceria, onde o candidato se aplica à vaga através de um formulário. Acho que existem algumas perguntas em vídeo inicialmente. Essa AI dá pra gente um match, se esse candidato está apto à vaga. Depois disso, a gente tem uma entrevista ao vivo ali, né, por call. A gente contrata o Brasil inteiro, tá, pessoal? Então, e depois disso a gente vai para uma outra seleção ainda, são 3 fases, que é um alinhamento com o Daniel e comigo. Então a gente faz questão de conversar com todos os participantes, não, mas todos os candidatos que estão na fase final de contratação da Build. Isso porque a gente quer entender se essas pessoas estão compradas com a cultura, com o movimento de inovação que a gente está fazendo. Porque não é só desenvolver por desenvolver, entendeu? A gente não está muito preocupado se a pessoa está entregando o teste. Entregar a atividade, pessoal, sério, é coisa antiga já, a gente quer ficar no resultado. Então ter esse match de princípios e valores no final é muito importante para nós. Então, basicamente essas 3 etapas. Então, a dica seria: acompanhe o LinkedIn da Build, as vagas são postadas lá, grava certinho os vídeos com bastante detalhe lá na fase 1, depois na entrevista 2, se você for selecionado, cara, seja transparente, conta a sua história, o porquê que você pode fazer a diferença para nós. Lembrando que eu gosto muito de uma ideia da pessoa ter a própria responsabilidade na carreira dela, eu acredito nisso. Tá? E 3 cara, assim, pergunta para os builders, né? Vai lá no LinkedIn, pergunta como é que é trabalhar na Build, tá? O pessoal pode dar boas referências também, acho que vai ajudar. Obrigado. Perguntas mais? Bom, deixa eu fazer umas aqui, Nick. Então, primeiro, o que você sugeriria para essa turma aqui, para eles que estão aqui na faculdade, o que é importante eles fazerem no futuro deles de carreira, o que é a unicamidade diferente, o que eles precisam correr atrás sozinhos, como eles se preparem, eles vão se preparar para ter uma carreira lá na frente de sucesso. Legal. A gente vê, né, pessoal, muita gente hoje em dia falando muita besteira na internet, né? A faculdade não é mais importante. E assim, é verdade até a segunda página, até o segundo parágrafo, né? Então, aproveitem muito bem a faculdade de vocês, os professores que estão aqui, as pessoas brilhantes. Sei que às vezes a gente está cansado, tem outros compromissos, está começando a fazer estágio, ou tem prova, mas tenta se dedicar ao máximo, porque é um momento tão curto da vida de vocês.
E não é só questão de disciplinas e matérias, não. Estou falando de relacionamentos, amizades. Os meus melhores amigos eu conheci aqui, pessoal. E a minha esposa também. Então, sou casado, estou junto há 20 anos com minha esposa. Casado já há 12, tenho 2 filhos. E as melhores relações eu criei aqui dentro. Então, para a carreira de vocês, tentem. Eu aqui mesmo, pessoal, eu fiz iniciação científica, fiz estágio, fiz intercâmbio, fui para a Faculdade Nacional de Assunção por um semestre, fiquei lá para aprender. Eu não sabia o que tinha Assunção, o que me esperava lá, mas eu não sabia falar espanhol. E era a única oportunidade que tinha no meu semestre. Falei, vou me aplicar. Fui eu e mais um louco lá se aplicar e eu passei. E deu certo, pessoal. Foi legal. Para minha experiência de vida foi legal. Eu aprendi a falar espanhol, trabalhei num banco lá, como estagiário, foi uma oportunidade incrível. Então tentem tirar todas essas grandes coisas que a Unicamp está provendo para vocês, porque ela passa. Daqui a pouco você já está fora. Tá? Para a carreira, eu diria, sempre estar estudando, principalmente nesse mundo tão rápido, com AI, assim, quem não estudar, quem não se manter atualizado vai ficar para trás. Trabalhos manuais e menos criativos vão ficar para a máquina, tá? Então, aprenda a utilizar a AI da melhor forma possível, da maneira mais criativa possível, também é importante. Trabalhem com muita AI. A AI não vai roubar o emprego de vocês, a não ser que vocês trabalhem igual robôs, tá? Se vocês trabalharem inteligente, vocês vão ser imparáveis, beleza? Tem uma frase que eu gosto bastante, é um pouco difícil de lembrar, mas nada é melhor do que uma frase, deixa eu lembrar aqui que ela é meio... Nenhum humano é melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um humano com uma máquina. É um pouco pegadinha, tá, pessoal? Nenhum humano é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um humano com uma máquina. Essa frase é incrível e diz muito sobre o que a gente vai viver daqui para frente, principalmente com a AI, tá? Ok. Mais uma perguntinha. Esses alunos que vocês contratam o Brasil inteiro, vocês estão em home office. Home office. A gente tem algumas sedes, mas é mais administrativo, relacionamento, gravação do podcast, mas o pessoal trabalha tudo em casa. E como que é manter a cultura da empresa e garantir a cultura da empresa no home office? É uma boa pergunta, porque a gente, lá durante a pandemia, o pessoal achou que a gente ia fechar, porque a gente tinha um escritório físico em Campinas, era o escritório dos sonhos que a gente sempre quis, a gente lutou muito, batalhou para ter aquele escritório, e do nada a gente não estava mais usando, estava todo mundo em casa, trancado, trabalhando. Então a gente teve que se reinventar nesse sentido. Obviamente, ter plataformas e ter rituais, agendas que favoreçam a troca é muito importante. Isso não pode ficar só no e-mail, só no sistema de gerenciamento. É importante ter a troca ali, entrar no Discord, conversar, faz uma agenda diferente. O pessoal hoje lá na Build faz a gente chama de Build Talks lá. O pessoal puxa um assunto, o último foi sobre respiração e meditação. Fizeram uma sessão de meditação lá de manhã. É nada a ver, pessoal, mas conecta, entendeu? Ajuda o time a estar junto. Então, esse tipo de coisa fortalece mais a gente como equipe. E por estar longe, né, a gente acaba se distanciando. Então, eu acho que... e vocês vão ver isso de uma forma talvez híbrida, né? As coisas estão voltando, outras não vão voltar. O dev não quer mais trabalhar na empresa, aceita até ganhar menos hoje em dia do que ter que trabalhar presencial. E são coisas que a gente vai ter que se adaptar daqui para frente, né? A gente pretende retomar com o escritório físico, porque a gente acha que é importante, apesar de ter uma sede lá em São Paulo, outra em Campinas, são coisas muito administrativas, pontuais. Como eu falei, é a gravação do podcast, a gente vai levar um cliente, ou vai fazer uma meetup, alguma coisa assim, beleza, aí leva no escritório, faz, mas não é aquele espírito igual a gente tinha antes de estar junto, vamos sentar um lado do outro, resolver um problema, mas a gente tenta manter isso de uma forma online, conjunta, e claro, criar também eventos, no passar do ano aí,
vamos se reunir, fazer uma festa ali, aqui uma comemoração, a gente tenta reunir todo mundo. Uma última. Tem um time aqui, né, ele está criando uma liga de startups, né, fomentar a liga de startup. E o que você acha disso? Quais dicas você daria para ele? Legal, eu gosto da ideia. Acho que quanto mais fomento nesse sentido, mais a coisa cresce e tende a ganhar mais espaço. O próprio aluno pode se desenvolver questões ali que para ele ainda não é familiar, como criar uma startup, a como conseguir um investimento, investidor anjo, a como desenvolver uma solução, colocar em produção, conseguir um cliente. Então eu super, assim, acho que é super válido e quem não está envolvido deveria se envolver para pelo menos aprender. Pessoal, acho que no mínimo você vai aprender alguma coisa nova. Tá? Então acho que não importa se não vai dar em nada, vou ficar milionário. Não é esse o intuito, pessoal. Isso aí é a consequência. Tá? Então tente ser mente aberta e aproveitar, como eu disse antes, todo esse tipo de fomento que a universidade tenta proporcionar, aproveite. É importante. Bom, alguma última pergunta? Não? Bom, então, agradecer bastante. Valeu, pessoal. Obrigado. Tá? Eu quero fazer uma foto com vocês aqui, ó. Tudo bem? Será que vai caber? É aqui, né? Ou daí?